A história que eu vou contar hoje foi retirada do contosdeterror.site. O autor tem as iniciais E.O. É um conto andaluz do início do século XX e se chama A Louca da Igreja. Narração Marcelo Fávaro. À luz indecisa do crepúsculo matutino, junto à porta da igreja de uma pequena cidade da Andaluzia, já as primeiras beatas a encontram numa manhã do mês de maio. Ninguém a conhecia, nem sabia quando, nem de onde tinha vindo. Seu rosto, pálido e doentio, mostrava ainda que grande devia ter sido sua beleza, e não os anos, mas somente os maus tratos a tinham envelhecido prematuramente. Os seus enormes olhos negros, de pupilas extremamente dilatadas, tinham um brilho extraordinário, parecendo querer ver tudo. Contudo, era desconfiado o seu olhar. Os seus cabelos, pretos como a noite, estavam completamente emaranhados. A sua roupa esfarrapada não lhe dava, no entanto, um aspecto de mendiga, pois tinha um quê de arrogância e, ao mesmo tempo, de tímido o seu todo. Examinavam-na receosamente as mulheres do povo, que ali estavam também à espera de que lhe abrissem a igreja. Nem parecia perceber que havia à volta de si outras pessoas. Quando os gonzos da pesada porta rangeram, foi ela a primeira que penetrou no interior úmido e ainda envolvido numa penumbra suave. Mal o sacristão acabava de abrir os 2 batentes maciços, cravejados com estrelas de ferro. Seus passos silenciosos perderam-se na escuridão, pois que a luz da lamparina e das velas do altar apenas iluminavam um pequeno espaço em sua volta. O resto da igreja estava mergulhado na escuridão. Atrás dela entraram em tropel as beatas madrugadeiras, arrastando chinelos ou batendo com os tamancos. E o barulho prolongou-se até que, lentamente, foi findando, abafado pelo sussurrar das orações. A desconhecida tinha ido postar-se diante do altar da Virgem Santíssima, com o menino Jesus ao colo. E encostada a uma coluna, não se mexia, fixos os olhos na estátua da santa, num êxtase inefável, indiferente a tudo o que se passava em torno. As horas tinham passado, e a última beata há muito já tinha se ido embora. O sacristão, depois de apagar as velas, havia percorrido a igreja dizendo a sua frase de todo dia: "Vai se fechar a igreja", que ele agora repetia para ela. Mas como a criatura não parecia sequer ouvi-lo, segurou-a por um braço e um pouco bruscamente a fez sair do templo para poder fechá-lo. No dia seguinte, às mesmas horas da madrugada, estava ela à espera de que se abrissem os portais. E assim, pelos dias a seguir, o sacristão precisava pô-la para fora todos os dias, quando chegava a hora de fechar os portais. Sem variar nunca a sua atitude, lá estava a mesma mulher em êxtase, diante da estátua de Maria Santíssima. Um dia, teve um desfalecimento, e o seu corpo caiu violentamente no lajedo da igreja. Ao irem socorrê-la, os mais próximos viram-na, com muito espanto,
passar da grande imobilidade para as mais horríveis contorções, ficando possuída de tal força que 6 pessoas, das mais fortes que ali se encontravam, não podiam contê-la, espumando e rasgando seus andrajos. Está possuída do mau espírito, disse uma, e isto bastou para que todos dela se afastassem apavorados. Está cativa do demônio, e por mais que reze, não se pode libertar dele, disse uma velha sentenciosamente, fazendo o sinal da cruz e tratando de ir embora. Está endemoniada! Está endemoniada! Continuaram a dizer e a espalhar. Mesmo depois que o bom cura tentou explicar-lhes que aquilo era uma doença que qualquer um deles podia ter. Por fim, teve mesmo que exigir que deixassem a pobre coitada frequentar a igreja, porque para toda aquela gente do povo, a desgraçada, estando com o espírito mau no corpo, devia ser corrida a pedradas. Endemoniada! Alma danada! Gritavam os valentões de longe quando a perseguiam na rua. Devia ir à ermida de Nossa Senhora dos Aflitos. Talvez lá pudesse ela se ver livre do maldito. Avançava uma. Qual? Replicava outra. Somente Santa Eufêmia de Santiago seria capaz desse milagre. Ah, Nossa Senhora do Pilar é quem poderia obter-lhe essa graça. Se ela não o fizesse, nenhum santo do reino do céu o faria, disse outra mulher convencida. Mas a pobre coitada não ia a nenhum destes lugares, nem fazia caso de ninguém. Continuava a ir, apenas, todos os dias, à sua igreja. E lá ficava o tempo todo que lhe permitiam, cercada de olhares hostis e gestos ameaçadores dos que a rodeavam. Continuava ela com os olhos fixos na Virgem, como que implorando piedade, implorando trégua àquele ódio ou agressividade gratuita da garotada espalhada, mas sempre alerta pela provocação. Como a odiavam, até as mães, para combater os efeitos temidos dos seus maus olhares, enchiam os cílios de amuletos os mais extravagantes. Poucos eram os que a tinham ouvido falar. Somente frases incoerentes pronunciava. Às vezes, esta criança que a Virgem tem nos braços é o meu filho. Outras vezes dizia: vou à igreja para ver o meu filhinho. Sou eu com o meu lindo filho nos braços, dizia ela mostrando a imagem. O que mais fazia ainda aquela gente ignorante e supersticiosa acreditar que só mesmo possuída do demônio ousaria ela dizer que era a Virgem Santíssima. Era Satanás que a fazia blasfemar desta maneira. Daí em diante, mais lapidada foi ela, até que um dia uma pedra, alcançando-lhe a fonte, a derrubou para sempre. Quando o médico da cidade mais próxima veio fazer a autópsia, reconheceu-a logo. É a Encarnação, disse simplesmente. Então a conheceu? Perguntou alguém. Ora, sim! Fui apresentado a ela em Madrid, no ateliê de um escultor, meu amigo escultor. Ele se dedica a fazer santos. Foi quem fez a imagem da Virgem que vocês têm aí na sua igreja. Foi ele que fez a imagem. Com certeza, ela lhe serviu de modelo. Eu a vi lá no ateliê do meu amigo escultor. Era de uma assombrosa beleza. Era a coisa mais linda, assim como o filho.
que perdeu e que também pousava para o escultor. O garotinho, bem, o garotinho foi estrangulado pelo próprio pai. Fonte: Leitura para Todos, edição de junho de 1928. Mais um clássico aqui, retirado do contosdeterror.site, aliás, cada vez melhor esse site, hein? E você, o que achou? Você acha que a literatura deve vestir a capa protetora dos bons costumes e se dedicar apenas a contar coisas edificantes, como se fosse uma cartilha de como a sociedade e a humanidade deve prosseguir, como se fosse um livro didático? Ou a literatura deve continuar como vem sendo nos últimos 1000 anos? Um retrato nu e cru, claro, esteticamente, com um brilho artístico, da pura realidade, bondade e maldade humana. Até a próxima.